tarde, boa noite, bom dia. Estamos aqui com mais um tema para o nosso diário das preciosas. Vim compartilhar algo com vocês, né? Mais um conhecimento que o Senhor trouxe em minha vida e que fez toda a diferença para mim. Mudou muito meu conceito sobre várias áreas da minha vida e tem me direcionado até os dias de hoje, tá bom? Então, assim, nós vamos começar fazendo uma leitura de um texto da Bíblia que diz assim, está escrito em Mateus 6, 22, 23. Eu tô um pouquinho gripada, por isso que eu tô com a voz assim meia rouca, mas nós precisamos gravar que esse vídeo vai para vocês aí na quarta-feira. Então, o que diz, né, as escrituras nesse texto de Mateus 6, 22 e 23? Olha só. Seus olhos são como a lâmpada que ilumina todo o seu corpo. Quando os olhos são bons, todo o corpo se enche de luz. Mas quando os olhos são maus, o corpo se enche de escuridão. E se a luz que há em vocês é, na verdade, escuridão, como é profunda essa escuridão. A citação de Mateus 6, 22 e 23 reforça a importância de ter clareza para discernir o que alimenta a vida de forma conectada a Deus. É o que eu sempre falo para vocês. A primeira coisa que nós precisamos definir é aquilo que nós queremos para nós. Por quê? Porque quem não sabe aonde quer chegar, qualquer lugar tá bom. Então ela olha para a vida dela e fala, tá bom, aqui é onde eu estou, eu não tenho que conquistar mais nada, não tenho que avançar mais nada. Então a primeira coisa que a gente precisa definir na nossa vida é quem nós somos. Então aqui nós estamos numa mentoria para mulheres cristãs. Então, mulheres cristãs são mulheres que vão seguir aí os ensinamentos de Cristo, os ensinamentos da Bíblia, né? Os ensinamentos aí que vem pautando a fé, vamos dizer assim, judaico-cristã. Então, essa é a primeira coisa que você precisa definir. Eu quero ser uma mulher segundo o coração de Deus? Se sim, amém. E se não, você também tem que definir aquilo que você quer. Tá bom? Então, é por isso que esse texto vai falar isso, né? Ele vai falar que essa citação, ela reforça a importância da gente ter clareza para discernir o que alimenta a vida de forma conectada a Deus. O que eu estou trazendo para a minha vida, é isso que eu quero, isso que eu estou trazendo para mim, vai me conectar a Deus? Porque às vezes existem caminhos, a palavra vai dizer isso, que existem caminhos que aos nossos olhos parecem direitos, mas no fim eles são os caminhos da morte. E como nós vivemos uma época de muito conhecimento, de muita ferramenta que vem batendo aí na nossa porta, nós precisamos entender se essa luz que está chegando, né, para nós como luz, se ela de fato é luz ou é trevas, né? Como diz aquele ditado, né? Nem tudo que reluz é ouro. Então, assim, a gente precisa ter essa clareza. E olha que interessante que ele vai falar sobre os nossos olhos. A forma com que a gente vê é a forma que vai direcionar os nossos passos, a nossa vida, o nosso olhar sobre as coisas, sobre a situação, a forma com que nós interpretamos aquilo que nós estamos vivendo, as situações ao nosso redor, é que vai conduzir a nossa vida. Então, que essa luz que entra pelos nossos olhos, ela precisa ser uma luz pautada na palavra de Deus, certo? E o tema de hoje, é o segundo tema que eu tinha colocado para vocês, é quem você vê quando você se olha no espelho. Nós estamos falando aqui sobre o olhar, que os olhos são a lâmpada que ilumina todo o corpo. E quando você olha para você, quando você se depara com o espelho, o que você vê? O que você vê? Eu fiz algumas anotações aqui. A gente que trabalha com cura emocional,
a gente traz uma questão, né? Os olhos são as janelas da alma. Os olhos fazem parte dos 5 sentidos. E os 5 sentidos é a forma com que nós absorvemos o mundo para dentro de nós, tá? Deixa eu ver aqui, ó. Outra coisa que eu tinha apontado para vocês lá é sobre o estádio do espelho. A psicanálise, o que ela vai dizer? Quando a gente nasce, a gente entende a nossa mãe como parte de nós. Então, nós somos um com a nossa mãe. A gente não tem separação. A gente acha que a gente é um ser único. Então, quando você olha para ela, você se vê, você não faz uma separação e não tem um corte. Quando isso vai acontecer? Exatamente quando a criança olha para o espelho. Sabe aquela brincadeira que a gente pega uma criança e leva na frente do espelho? Não sei se vocês já observaram que a criança olha o espelho e depois olha para você. Olha para o espelho, olha para você. E aí você fala, ah, o neném, é o neném, é o neném e tal e tal. Então ali naquele momento é onde a criança faz um corte e ela interpreta, eu sou um ser único, eu sou um ser separado da minha mãe. Eu sou um ser que tenho vontades, eu tenho desejos, né? Então ali começa a se criar o ser humano, começa a gente a entender quem de fato nós somos. E a partir dali, tudo que acontece à nossa volta vai moldando ali os nossos sentimentos, os nossos parâmetros, como nós vamos reagir, a questão, né, das proibições, daquilo que é certo, daquilo que é errado, e a criança vai construindo ali a sua mente, né, o aparelho psíquico, o nosso aparelho psíquico vai sendo formado ali. Falando do estado do espelho, né, da gente se olhar no espelho. Quando nós fazemos os nossos seminários, essa parte, né, nós temos um momento lá, onde a pessoa vai se olhar no espelho e ela vai refletir sobre quem ela é. Nós fazemos 2 perguntas, algumas de vocês já passaram por isso, então ela está diante do espelho e a gente pergunta, o que você vê? Quem você vê? Né? E a pessoa vai dizer ali, nem sempre a pessoa ela fala, eu vejo uma mulher com muitos traumas, com muitas dores, uma mulher que não consegue ser feliz, uma mulher que está frustrada. Nem sempre, nesse período, assim, quando nós fazemos esse trabalho, algumas mulheres sim, elas falam, eu sou uma mulher feliz, eu sou uma mulher realizada, eu tive uma infância muito boa, os meus pais cuidaram de mim, me deram amor, me deram afeto. Então nós perguntamos, né, o que a pessoa está vendo. E se ela encontrasse com essa mesma pessoa quando ela fosse criança, vamos dizer assim, o que ela diria para essa criança? Então, assim, é um momento muito impactante, porque é um momento, o que eu entendo? Que você para olhar para dentro de você. Todos os dias nós olhamos no espelho, todos os dias. Quando você vai sair ou quando você levanta de manhã, você vai lá, você se maqueia, você fala, eu tô bonita e tal, e vai trabalhar ou vai fazer o que você tiver que fazer. Então, por que nesse momento, quando você se vê diante do espelho, quando a gente pergunta o que você vê, as pessoas dão uma travada? Porque é nesse momento que você parou. Você parou para realmente olhar dentro de você. E resgatar muitas coisas que muitas vezes são perdidas. Muitos sentimentos estão dentro de nós e o que a gente faz? Na correria do dia a dia, a gente vai sufocando esses sentimentos, né? Eu fiz aqui uma anotação. É quando as pessoas estão ali, elas olham para dentro de si verdadeiramente, né? Param e olham. Por quê? Porque às vezes o que a gente faz é não querer olhar, não querer enfrentar aquilo que nós estamos trazendo dentro de nós. Muitas vezes nós queremos esquecer, né? Palavras que ouvimos, situações que vivemos, mas não adianta só esquecer. As emoções que nós vivemos, meninas, elas precisam ser significadas. Aquela emoção, ela precisa ter
vamos dizer assim, uma validação, um porquê, um motivo de eu ter vivido aquela emoção, seja ela boa, seja ela ruim. Então, quando eu vivo aquela emoção e eu sufoco essa emoção dentro de mim, o que acontece? Ela vai ficar querendo sair. Vocês já ouviram falar assim, ó, todo excesso esconde uma falta. Né? A gente até estava conversando hoje um pouco lá, né, no grupo, falando sobre essa questão. Às vezes a gente vai ser direcionada a uma compulsão, vamos dizer assim, tá? Uma compulsão por comida, uma compulsão por comprar, uma compulsão por não parar, né? Eu não posso parar, eu tenho que estar o tempo inteiro fazendo, o tempo inteiro me ocupando com alguma coisa, porque eu não quero parar, sabe? Essa pausa que a gente precisa dar e olhar para dentro de nós e sondar o nosso coração. Sondar para ver se existem sentimentos ali que precisam ser significados. Ou, melhor dizendo, ressignificados. Porque muitas vezes, né, nós conversamos no sábado passado e o que nós trouxemos ali? Muitas questões da infância com rejeição, né? Nós trouxemos ali a história. A gente pode ver que cada uma de nós vamos contar a nossa história a partir disso. Na minha infância, eu vivi isso. Na minha infância, ou no meu casamento, ou na minha adolescência. Então, assim, nós significamos aquela história de uma forma. Então, muitas vezes a gente não conseguiu diluir essa emoção da forma que ela devia ser diluída. O que é esse diluir? É entender. Então, assim, uma criança, ela não sabe por que eu sofri um abuso. Por que meu pai não estava presente? Por que a minha mãe não estava presente? Por que meu pai me tratava dessa forma? Por que a minha mãe me tratava dessa forma? Por que meu irmão? Por que meu amigo? Porque são várias as questões. Muitas mulheres são marcadas, muitas das vezes, né, pela forma com que o marido as tratam. Então fica aquele sentimento de não entender por quê. Muitas vezes a nossa frustração, ela se volta contra Deus também. Porque a gente tem Deus como alguém que não vai permitir que nada de ruim aconteça nas nossas vidas. Então, quando a gente passa por algo ruim, a gente não entende. Então, é esse não entender é que limita a gente. Então, assim, eu não entendi, mas eu deixei pra lá. Então, assim, eu não entendi, mas eu vou sufocar aqui. Então, eu sufoco isso aqui de outra forma. Então, eu posso sufocar essa questão com um trabalho excessivo. Posso sufocar essa questão da minha alma com a comida. Eu posso sufocar essa questão da minha alma olhando para tudo e para todos com o olhar da rejeição. Quando eu fiz essa aula, meninas, o tema da aula era assim, ó. Procuram-se mulheres que se olhem no espelho. E não fica brava comigo, porque era exatamente isso que a professora falava em questão. Ela falava o seguinte, não fiquem bravas comigo com isso que eu vou te falar, mas toda a questão que envolve a sua vida, ela falava assim, né? Sabe aquele problema que você acha que é o seu marido? Sabe aquele problema que você acha a culpa é do seu filho, a culpa é dos meus irmãos, a culpa é da minha mãe, a culpa é de fulano, de ciclano? A gente arruma um culpado para os nossos problemas? Então na aula ela falava assim, ó, a culpa de tudo isso é sua. Só que a gente não quer ouvir isso, a gente não quer. A gente não consegue entender isso. Como assim a culpa é minha de eu ter passado por uma violência quando eu era ainda criança? Como assim a culpa é minha? Então vamos entender isso. É óbvio, né? Eu falo sempre isso para vocês. Enquanto nós somos crianças, né? Nossos pais deveriam nos proteger. Mas a gente já aprendeu e já entendeu que nem sempre isso acontece, nem sempre o pai está presente, nem sempre o pai nem sabe o que está acontecendo ali, e muitas das vezes o pai é o causador da questão, ele é o causador. Então, mas nós somos crianças. A criança, ela não pode se defender,
Então, quando a gente entra aqui nessa questão de olhar para si mesmo e entender que tudo que acontece comigo é responsabilidade minha, é na questão aqui da minha fase adulta. Porque enquanto eu era criança, eu não podia me defender. Mas só que hoje eu sou um adulto. E se eu sou um adulto, eu sou responsável por aquilo que acontece comigo. Então, enquanto eu era criança, não. Então, hoje eu entendo, eu tenho a obrigação de entender, a obrigação de saber, entendeu? Que se o meu pai fez o que fez comigo quando eu era criança, eu não preciso carregar essa situação que eu vivi na infância para o resto da minha vida. Porque se eu permitir, meninas, se vocês permitirem que o sentimento de vocês guiem os passos de vocês, então vocês estão sendo guiadas por trevas. É por isso que fala. E é uma treva que às vezes ela vai se enganar aí com a luz. Então, quantas meninas que eu atendo que elas falam assim: eu tô cansada de fingir ser algo que eu não sou. Porque todo mundo olha pra mim e fala: nossa, você é guerreira, você é isso, você é aquilo outro. Mas elas olham pra dentro delas e elas falam isso: eu não sou isso. Por quê? Porque essa luz que às vezes as pessoas estão vendo, na verdade elas são trevas para mim. Porque é uma ocupação. É algo que eu estou tentando esconder de mim mesmo. E enquanto nós não tivermos um encontro com a nossa verdade, que foi isso que eu falei no sábado, nós vamos continuar vivendo essa vida de mentiras. Uma vida que as pessoas olham, acham uma coisa e na verdade não é aquilo. Por isso que quando nós estamos ali nesse evento, né? Quando eu falo para a pessoa, olhe no espelho, o que você vê? Ela se olha no espelho todos os dias, mas ela não vê aquilo que ela está vendo ali, naquele momento. Então é necessário, queridas, né? Que nós paremos, nos olhemos no espelho, de fato, verdadeiramente, e olhemos para dentro de nós e encontremos aquilo que de fato nos deixa triste. O que te deixa triste? O que te deixa para baixo? É por isso que é essa questão de tornar-se responsável. Você precisa tornar-se responsável por quem você é hoje. Não dá mais para carregar sentimentos de quando você era criança, porque às vezes você já tem, né, uma idade madura, mas a sua emoção ainda está lá atrás. E se você se colocar no lugar de vítima, nada vai resolver. Não, é porque foi isso que eu vivi, foi isso. Então, assim, não estou dizendo que é fácil, porque eu acredito que não seja, já vivi muitas coisas ruins também. Mas lembra que eu falo para vocês, a gente precisa mudar a narrativa da nossa história? Então, a partir disso, a nossa história, ela é a nossa história. Eu ouvi um pouquinho da história de cada uma de vocês ali no sábado. Um pouquinho de cada um, com exceção da Alane, que não conseguiu retornar. Essa é a história de vocês, ela não é para ser descartada. Pelo contrário, ela é para ser vivida, né? E se o Senhor permitiu você passar por todas essas situações e hoje você está aqui, uma mulher, diante de um espelho, é para que você entenda que nada vai se perder, nada daquilo que você viveu se perde. Deus, ele aproveita todas as coisas. E outra coisa muito importante é você entender que você também não foi a única pessoa a passar por isso. Se foi traição, você não é a única pessoa que foi traída. Se foi um abuso sexual, você também não é a única pessoa que foi traída, tá? Se foi uma rejeição, você não é a única pessoa que foi rejeitada. Então, assim, só da gente refletir sobre isso, já traz um alívio para nós. Porque se nós formos ver a vida pelo olhar da rejeição, meninas, tudo vai doer.
tudo me incomoda, tudo é para me ferir, tudo é para me machucar, então é o lugar da vítima. Nós precisamos sair deste lugar e entender que Romanos 8:28 vai dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se você crê que todas as coisas cooperam para o bem, se você crê que a sua vida está nas mãos do Senhor, você precisa entender que isso vai cooperar para o seu bem. Ah, Senhor, mas eu não vejo isso não acontece. Talvez porque você esteja contando a sua história por uma narrativa diferente daquela que Deus queira que você conte. E não é assim, não é da noite para o dia. Quando eu ouvi, meninas, essa aula, que tudo o que acontecia era responsabilidade minha, eu parei e olhei para mim e falei assim, o que eu estou fazendo de errado? Eu recebi ontem, um pedido de ajuda, vamos dizer assim, de uma querida, e ela trazia o seguinte para mim, ela falava assim, foi meu aniversário e as pessoas que eu gostaria que estivessem comigo, que cuidassem de mim, que viessem, passassem o dia comigo, elas não passaram. Foi o contrário, eu fiquei sozinha no meu aniversário. E aí eu poderia falar para ela, meninas, eu poderia falar assim, mas que pessoas, que pessoas más, que pessoas sem consideração por você, aonde já se viu, deixar você sozinha no seu aniversário. Mas o que eu falei para ela? Eu falei, querida, se isso aconteceu, o que você aprende com isso? E se você não quer que isso se repita, o que você pode fazer para que isso seja diferente? O que você pode fazer hoje para que daqui a um ano, quando você for comemorar o seu aniversário, você tenha mais pessoas perto de você? Que você seja uma pessoa onde as pessoas desejem estar. Porque, amados, nós precisamos olhar para nós precisamos ver o que nós temos plantado, o que nós plantamos nós vamos colher. É inevitável. Então, se hoje eu vivo uma situação adversa, não adianta eu falar a culpa é do meu pai, a culpa é da minha mãe, a culpa é do meu irmão, é da minha cunhada, é do meu trabalho, é do cachorro, do papagaio. Eu preciso procurar olhar para o Senhor e perguntar, Senhor, o que o Senhor quer me ensinar com isso? Meninas, isso é uma questão que está sendo aprendida no mundo lá fora. As pessoas estão sendo chamadas à maturidade. As pessoas estão sendo chamadas a deixar de colocar a culpa nos outros e, como nós conversamos ontem, a tomar as rédeas da sua própria vida. E nós, como mulheres cristãs, nós temos que estar à frente nisso. Da nossa casa, dos nossos filhos, da nossa vida, o que os nossos filhos veem quando olham para nós. Isso é muito importante. Então, se a narrativa da nossa história for sempre pautada na questão de que, eu estou sofrendo, porque eu estou sofrendo, porque para mim nada dá certo, por quê? Por que a gente está contando a nossa história dessa forma? Outro dia, eu estava me observando e eu comecei com essa questão, de falar eu estou muito cansada, eu falo muita coisa, eu faço muita coisa, eu tô muito cansada, eu faço muita coisa, e não sei o que. Daí eu comecei a me ouvir e eu falei assim, nossa, que coisa chata de se ouvir. Muito chato me ouvir. Então é sobre isso, é sobre aquilo que nós estamos escrevendo, é sobre aquilo que nós estamos narrando. Então é sobre isso que eu quero que vocês reflitam. O que você vê quando você olha no espelho, eu anotei aqui, que a luz de Jesus que nos aceita, meninas. Eu vou continuar daqui, tá? Até caiu aqui o negócio, mas eu vou continuar daqui. Que a luz de Jesus que nos aceita, que nos transforma, aqui, ó. E é Ele que quer escrever a nossa história, que essa luz possa nos direcionar.
e não as nossas inquietações e frustrações. Eu te convido a sentar-se aos pés de Jesus, né? Assim como Maria fez, e ouvir dele o que ele vê quando olha para você. O que Jesus vê? Já parou para pensar nisso? Será que ele vê uma menina, né? Apesar, a gente pode ter quanta idade for, né? Quantos anos tivermos. O olhar do Senhor para nós vai ser sempre isso. Ele fala que nós somos a menina dos seus olhos. Já parou para pensar nisso? Com que você está ocupando a sua mente? Você é menino, nossa, menino dos olhos de Deus. Já parou para pensar nisso? Eu tenho certeza que se você colocar mais energia, mais foco nessa questão de que eu sou a menina dos olhos de Deus, a sua visão sobre você vai mudar. E você vai entender que tudo aquilo que você passou até hoje coopera para o seu bem, vai cooperar, vai servir para ajudar outras pessoas, vai mudar a história de outras mulheres, vai servir de referência para sua filha, para sua nora, para sua amiga, para uma mulher que às vezes você nem conhece, que chega até você, querida. É assim que você deve pensar. Jesus, quando nos olha, ele olha uma mulher linda, eu até fiz anotações aqui, ó, linda, amada, querida, vitoriosa, corajosa, capaz, forte. Você é muito mais do que aquilo que os seus olhos podem ver. Não se veja pelo olhar da rejeição, pelo olhar da dor, pelo olhar da incapacidade, né? Pelo olhar daquela que não realizou os sonhos. Não se veja assim. Busque no Senhor. O Senhor é a nossa fonte. E que a partir de hoje você comece a mudar o seu olhar sobre você. Sair desse lugar de vítima e ir para um lugar de responsabilidade. Responsabilidade por aquilo que eu sou e por aquilo que eu desejo me tornar. Tá bom, queridas? Nós nos vemos então no sábado. E perdão aí que a câmera caiu. É coisa que acontece, né? Mas a gente precisa continuar, que sirva de exemplo aí para nós, né? Não é porque a gente cai que a gente deve parar. Vamos continuar, tá? E eu vou pedir para você no próximo sábado, quando nós formos nos encontrar, que você traga um espelho. Tá bom? Você vai se olhar no espelho e vai poder falar aí sobre os sentimentos que está no seu coração e ser acolhida por todas nós. Tá bom, queridas? Então, um beijo. Fiquem todas com Deus e até sábado que vem. Tchau, tchau.